Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Senhor meu Deus e meu Pai querido Jesus, estamos aqui, ó Senhor, para louvarmos, engrandecermos e adorarmos o Teu santo e poderoso nome. Senhor, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui para louvarmos ao Senhor mais uma vez. Te dou graças, ó Pai, por estarmos aqui para podermos ouvir a Tua palavra. Eu entrego nas Tuas mãos cada filho meu que está aqui nesta noite, Senhor. Que tudo que vier tirar a atenção dos Teus filhos seja repreendido agora, pelo poder que é no Teu sangue, Jesus. E aonde a Tua voz chegar, Senhor, que haja transformação através da Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode começar. Aleluia, Graças a Deus. aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando a missionária Kátia me fez o convite, ela me deu um termo específico. Eu falei, Senhor Jesus. Mas eu vim orando a Deus, né, para poder ministrar a palavra do Senhor. Irmãos, hoje na minha casa, lendo a palavra do Senhor, Deus falava grandemente, fortemente no meu coração. Todos nós, automaticamente, já conhecemos a palavra do Senhor, inclusive quando fala de Saulo, né? Porque Saulo, ele era um homem a qual as pessoas tinham medo dele. Ele era alguém que trabalhava para o Império Romano, ele era um cidadão romano. Porém, ele perseguia os cristãos. Então, automaticamente, todo mundo tinha medo de Saulo. E imagina um homem desse, que todas as pessoas têm medo. Quando ele estava indo para o caminho de Damasco, Jesus, o nosso Senhor, encontrou com ele pelo caminho. Glória a Deus. E ali, Saulo sentiu medo daquela luz enorme, na qual ele tinha visto e a qual fez ele cair de joelhos. Porque ele não entendia o que era aquilo. Imagina alguém que persegue os cristãos, alguém que aceitou ali a morte de Estevão, alguém que estava ali pronto para matar aqueles que serviam ao Senhor. Do nada, separado no meio do caminho, aonde ele estava indo para pegar mais cristãos. E ali naquele momento Jesus apareceu para ele. E a palavra do Senhor diz que ele ainda perguntou: quem és tu? E aquela voz respondeu: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Quem sabe naquele momento Saulo estava pensando assim: eu estou perseguindo pessoas. São pessoas que estão aí falando bobeira, ou pregando coisas que não condiz com a lei. Porém, naquele caminho, Jesus mostrou para Saulo que quem ele perseguia, na verdade, era o próprio Cristo, não eram as pessoas. Por isso, quando você vai falar do amor de Deus, nunca se sinta sozinho, porque com certeza o Cristo que te enviou está com você. E ali, Saulo entendeu então. Poxa, então eu não estava perseguindo só pessoas comuns, eu estava perseguindo o Cristo a quem eles pregam. E agora o Senhor disse que ali ele se comoveu com aquilo, e ali houve a conversão de Saulo. Sabe por quê? Porque Deus também queria que ele sentisse, que ele vivesse o Evangelho de Cristo e sentisse aquilo que ele estava fazendo. Antes, outrora um perseguidor, agora o perseguidor. Só que eu quero vocês verem como é que a história é interessante. A palavra do Senhor diz que Saulo estava cego e tinha uma escama nos teus olhos. E ele teve ali uma visão sobre um profeta. O mesmo profeta em que Deus falou para ele: vai até a casa tal, a rua direita, e lá na casa de fulano de tal tem um homem, Saulo, vai lá e ore por ele para que as escamas dos olhos dele caiam. E sabe qual foi a resposta? Mas Senhor, Saulo, aquele que persegue os cristãos? Ah, Senhor, até imagina ali o coitado profeta. Não é possível. Como que eu vou chegar diante
voltei quem eu sou. Só que Deus já havia falado para Saulo o nome do profeta que ele iria até ele. Porém, Deus já disse: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. E quantas das vezes nós deixamos de fazer a obra do Senhor com medo que as outras pessoas pensariam ao nos ver com pessoas que vivem vidas erradas lá fora? Quantas vezes sentimos vergonha de ser visto com elas? Como muitas vezes eu vi pessoas dizer: eu não posso chegar lá e falar, porque se eu for lá para essa pessoa, as pessoas vão me ver com ela e achar que eu sou a mesma coisa. Só que para Deus, ainda que os olhos humanos olhem e julguem de uma forma errada, para Deus é um vaso escolhido. Aleluia. E esse vaso escolhido está lá esperando você, a qual Deus enviou muitas vezes falando: vai e volta o meu amor para aquela pessoa. E você se acovardou de ir lá falar com ela. Talvez porque no seu coração você ficava lá: mas nossa, aquela pessoa com uma vida assim. Jonas também pensou da mesma forma. Deus falou para ele: vai, Jonas, para Nínive e fala de mim para que aquele povo se arrependa. Aí sabe o que Jonas falou? Ele falou: não. Povo sanguinário, povo ruim. Chega lá e eles não vão me ouvir. Porque imagina só uma cidade inteira ouvir um único homem. Porém, aquele caminho já estava traçado por Deus. Deus já tinha um encontro marcado com aquele povo. Por isso que quando Jonas se rebelou e ele foi jogado no mar, Deus preparou um transporte para levar ele para lá. Você não vai fugir do chamado. Eu te coloquei em um lugar porque eu sei o que eu vou fazer naquele lugar. Nós temos visões limitadas. A gente olha a situação e pensa assim: não tem jeito, mas para Deus tem. Porque você olha o que está na sua frente, Deus vê o além. Então Deus falou para Jonas que era para ele ir. E ele fugiu. Aí Deus foi lá e falou assim: não, você vai para o lugar que eu te coloquei. Você não vai fugir, porque esse dia eu marquei um encontro. E é você que eu quero usar. E Deus foi lá, mandou um grande peixe e colocou Jonas na onde? Em Nínive, onde ele não queria ir. Porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. O plano de Deus de salvação para aquele povo era diferente do plano de Jonas. Jonas, quem sabe Jonas lá no seu coração, ele pensava assim: não é possível, eu sirvo a Deus o tempo todo, aquele povo está lá fazendo tudo que é errado, Deus quer salvar esse povo. Sim, Deus tem um plano de salvação para aquelas pessoas. Tanto que a palavra do Senhor diz que Jonas foi e pregou e muita gente se arrependeu. Porque Deus tinha um plano. Da mesma forma que Deus tem um plano para você. Deus te coloca em lugares que você não quer estar, justamente porque Deus tem um plano escrito para você. Você acha assim: ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu nem sei evangelizar. Só que Jesus ele te colocou ali porque você tem algo que Ele quer de você. Irmãos, quando Jesus ele escolheu os seus discípulos, cada um era diferente do outro. Cada um tinha suas peculiaridades. Cada um tinha sua forma de agir, sua forma de andar, sua forma de pensar. Mas Jesus escolheu pessoas diversificadas para mostrar para nós que não é os letrados, é aqueles que realmente querem fazer a obra de Deus. O que Ele quer é alguém que se disponha. Eu estou aqui. E sabe o que é incrível? Saulo realmente se converteu. E sabe, ele se converteu até o final da vida dele. A ponto dele dizer: encerrei a carreira e guardei a vida. Ele realmente teve um encontro com Cristo. Um encontro verdadeiro a ponto dele ser o maior missionário. Ele fez 3 viagens. E nessas 3 viagens visitou várias cidades. E por onde ele passava, pessoas eram salvas. E sabe o que é incrível? É que aqui a palavra do Senhor fala que aqueles que são judeus não aceitaram a palavra. Então Deus salvou os gentios. Meu Deus! Sabe o que é isso? Muitas vezes nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra de Deus, mas não damos crédito. Aí Deus começa a chamar os de fora. Aí Deus começa a trazer os da boca do fumo. Aí Deus começa a trazer os do ponto de prostituição. Aí Deus começa a trazer os improváveis, porque os de casa não aceitam a palavra. E isso foi o que aconteceu com Saulo. Ele foi
gente fez um estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. E se vocês ainda não leiam as cartas de Paulo, são extraordinárias. E sabe o que é incrível? Todas as vezes eu conversei até com ele, todas as vezes que a gente estava lendo a palavra, cada vez que eu leio essa carta, eu tapo na minha cara. Porque olha, pensa num manual para ser cristão. Em alguém que chegava, alguém que era gentil, ouvia a palavra de Jesus e conseguia entender que ele também era escolhido e precioso. Meu Deus. Que não era só o povo judeu, e sim também aqueles que não eram judeus. E ali aqueles não judeus ficaram maravilhados de saber que existe um Deus que os ama também. Meu Deus. Você consegue entender? Outrora, quando nós estávamos no mundo e também ouvimos falar de Jesus. Quantas vezes nós nos sentimos mal, tristes, desvalorizados, excluídos lá fora? Mas aí vem Jesus e rompe aquele véu, te dá o contato, o acesso ao próprio Deus, ao ponto de você poder falar com Deus apenas dobrando o seu joelho. Você pode conversar com Ele apenas colocando o seu joelho no chão, falando com Ele. Sabe como alguém fala com um amigo a quem ama? Deus. Jesus te deu esse direito. E nós não tínhamos esse direito, nós não merecíamos. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, levando em conta quem somos hoje, Jesus não merecia ter passado por isso por mim. Você consegue imaginar Jesus, o Filho de Deus, vendo lá Deus já por aqui com a humanidade, e Jesus ser enviado como um presente e os homens o rejeitaram? Jesus foi enviado como um presente e as pessoas simplesmente rejeitaram o Filho de Deus. Assim como o Pastor Júlio ministrou, ele falou sobre, que o rei enviou lá o seu servo, por último enviou o seu filho para fazer o convite do banquete de irmãos. Lembra? Eu leio a palavra para ministrar. Porém, as pessoas também foram lá e mataram também. E não foi diferente com Jesus. As pessoas tinham um presente vivo andando aqui na terra e o mataram. Claro, era necessário para que eu e você fôssemos salvos. Meu Deus. Aí, imagina só, nós estamos aqui hoje por semente de alguém plantou em nós a palavra de Deus. Deus. E por que nós recusamos a fazer a Deus é plantio? poderoso. Aleluia. Deus é poderoso. Ai, eu tenho vergonha. Jesus te salvou do mundo, do amassal do pecado, fazendo coisas errôneas, piores lá fora. Aí Jesus te deu a oportunidade de você ser uma pessoa diferente. Ainda que as pessoas tivessem medo de Saulo, que mais pra frente nós vamos ver que ele vai ser chamado de Paulo, é a mesma coisa. Imagina as pessoas com medo de chegar perto dele, a ponto das palavras do Senhor relata. Eu estava lendo a palavra do Senhor, que os apóstolos que receberam Paulo, porque o resto estava com medo. Você imagina um homem que perseguiu os cristãos, ser um homem tão falado, todo mundo tinha medo de chegar nele. Você imagina esse homem ser convertido e falar de Jesus para os outros? Deus tinha um plano. Assim como Deus também tem um plano para você. Meu Deus. Deus tem planos para a sua vida. Deus quer levar você para lugares extraordinários. Ele quer te usar como missionário. Há pessoas lá fora, como a gente passa em todos os cursos de missões, pessoas que estão morrendo por amor ao Evangelho. E você viu a moça dizendo, vale a pena passar por esse risco? Porque eles conheceram o verdadeiro amor. Que é o amor que hoje você conhece estando aqui sentado na igreja em Cristo. Por isso que nós devemos levar esse amor para aqueles que estão lá fora. Nós não éramos nada, nós fomos escolhidos por Deus. Ele nos escolheu, Ele achou graça em nós. O que nós temos para oferecer para Deus? Nada. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Eu me sinto assim, eu não tenho nada para oferecer. Eu falo para Deus, Senhor, o que o Senhor tem em mim? Porque eu não tenho nada para te devolver, nada. Tudo que eu tenho é teu. Eu tenho o ar que eu respiro, volto para o Senhor. Eu não tenho nada para te oferecer. E muitas vezes, o que Deus quer de nós? Obediência. Saul foi chamado, obedeceu, e assim que ele se juntou com o povo de Deus, ele começou a sua viagem missionária. Meu Deus. Se converteu de verdade e levou Jesus para muitos outros. Também conheceram aquele Jesus que encontrou com ele no caminho de Damasco. Talvez Paulo também fosse um improvável, que
Jesus. Alguém que estava ali assistindo a morte do mártir Estevão, a ponto de ver o próprio Estevão falar: olha, eu vejo os céus abertos, eu vejo a Deus. E ele também aceitar que aquele mártir fosse apedrejado. Imagina a satisfação de honrar um homem que não conhecia Deus, está ali achando que está cumprindo o seu papel e vendo outras pessoas morrerem por amor de Cristo, se satisfazendo com aquilo e logo após disso ter encontro com Cristo. Eu acho que daí naquele dia que ele conheceu Jesus, eu acho que daí ele entendeu o que Estevão estava falando quando foi apedrejado. A ponto do próprio Estevão, antes de morrer, no seu último suspiro, ele dizer: Senhor, não condene eles por esse pecado. Eu imagino a cabeça desse povo. Não é possível. Esse homem está morrendo apedrejado, está falando que não é para Deus imputar em nós esse pecado. Aí você consegue ver a diferença que faz o Evangelho na vida de alguém que aceita Jesus de verdade. Meu Deus! Há uma transformação tão extraordinária. Tem diferença. As pessoas elas vão ver diferença. Agora imagino, irmãos. Os irmãos sabem, né? Lendo a palavra do Senhor, o Império Romano também não gostava de falar, que falassem de Jesus. Aí Deus levantou alguém do meio. Vou levantar alguém lá do meio. Já que eles não ouvem de Deus, então eles vão ouvir alguém que é o cidadão romano. Você está entendendo que Deus faz as coisas perfeitas? Deus tinha um plano para Saulo. Está perseguindo meus filhos agora, mas eu vou colocar você em lugar que você vai entender o porquê que eles estão sendo perseguidos no Nínive. Você vai entender que o que eu trouxe para eles, no coração deles, a paz e a felicidade que existe no coração deles, você vai entender o porquê que eles não me negam. A ponto do próprio Jesus, do próprio Deus falar ali para o profeta: vai, porque ele é meu vaso escolhido. Eu tenho prazer, eu tenho um propósito, eu tenho. Meu Deus! Você está aqui nessa noite porque alguém corajoso falou de Jesus para você. E você vai ser o corajoso que vai falar de Jesus para os outros. E sabe o que é mais incrível? Que não é só o coração de Saulo que mudou o seu caráter também. Aí as pessoas que olhavam para ele já ficavam lá. Tanto, irmãos, que a própria palavra, lá, olhando a palavra do Senhor, toda vez que Paulo falava: eu sou um cidadão romano, o povo parava de bater nele. Por quê? Assim, aí, bater em alguém do povo, bater nesse homem, não. Aí quando ele continuava pregando o Evangelho, porque Deus colocou exatamente alguém, aí vocês vão ouvir sim falar de mim, e vai ser por alguém improvável, que vocês não esperam. Já que todo mundo acha que o povo romano não quer saber de Jesus, que eu vou colocar alguém lá que é um cidadão romano para falar de Jesus para eles. E é isso que é extraordinário. Os planos de Deus são diferentes dos seus. Imagina só um povo que sofreu por muitos anos no Egito. Aí, um certo dia, Deus escolheu um homem chamado Moisés, nascido de judeus, e que naquele dia havia uma matança, tinha que matar todos os meninos. Imagina que é o plano de Deus. Não vai matar Moisés, não. O povo vai sair de lá e vai ser pelas mãos de Deus. Colocou lá no coração da mãe de Moisés: ó, você faz aí, coloca Moisés lá no riozinho, que eu vou preparar alguém para achar ele. A mãe de Moisés, imagina você, mãe, que quer abandonar o seu filho num cestinho, num riozinho, para que não matassem eles, nem imaginando que era um projeto de Deus. Aí, ou seja, as mãos de Deus estavam ali cuidando de Moisés. Aí Moisés caiu na onde? Justamente na mão da filha do homem que mandou matar os meninos. Porque Deus tinha um plano. Matou Moisés? Não, porque Deus tinha um plano de tirar o povo do intermédio de Moisés. Você entende os planos de Deus? A gente não consegue entender. Imagina. Aí o que acontece no decorrer da história, vocês sabem que ele acabou matando ali um soldado. Ele teve que fugir, mas voltou. E voltou com a presença de Deus para libertar o povo do Egito. Porque Deus tinha um plano para ele. Glória ao teu nome. Deus, ele tem os seus planos, suas formas extraordinárias de trabalhar. Às vezes a gente não quer estar em lugares, mas Deus quer que nós estejamos. Sabe que Deus esteja
ele que saísse, né, no caso, que não lembrasse dele ali pro faraó. E esqueceram dele. Aí você imagina o coitado lá no meio da prisão, passando toda aquela situação para no tempo certo Deus tirar ele de lá e fazer ele governador. Aleluia. Os planos de Deus são diferentes dos seus. Você acha que não dá? Sua visão é limitada. Não vai ter jeito. Essa pessoa é impossível para Deus. Ela tem um valor tão estimado, por isso que Ele colocou você no caminho dela. Aí você diz, eu não gosto dela, mas é por causa disso que Deus colocou você no caminho dela. Você vai passar pelo caminho dela porque eu tenho um plano na sua vida. Você vai levar a minha palavra para aquela pessoa. Ela vai se converter também. Aí depois disso, sabe o que vai acontecer? Aquilo que você sentia no seu coração, quando você começa a entender que outras pessoas também merecem ser chamadas por Deus e você tem que levar essa palavra de Deus para elas, você vai começar a parar de deixar, vai começar a tirar do seu coração essas frases. Aí eu não vou pregar fulano porque eu não gosto dela. Aí eu não gosto do fulano. Ah, não vou por causa de fulano. Você vai começar a entender que o seu chamado não é para não gostar de alguém, é para levar Jesus para ela. Aleluia. Porque você também, se você permanecer nos caminhos do Senhor, você também vai ser salvo. Mas você também precisa levar pessoas à salvação. Porque imagina você chegando diante de Deus naquele grande dia. Jesus fala, mostra-me as suas mãos. Quantas pessoas você trouxe para o reino de Deus? Ah, Jesus, então... eu tinha vergonha de falar, não trouxe ninguém. Você imagina o tanto de pessoas que passam pela sua vida, que Deus coloca elas na sua vida para que você leve elas para Jesus. E tem coisas que não são letras, irmãos. Quantas vezes eu disse aqui para vocês, eu sempre falei, Senhor, me dá a oportunidade de falar, a pessoa ela vai chegar até mim. Porque às vezes a gente fica, eu não quero ser chato, eu quero que a pessoa chegue a mim e venha. E as pessoas vêm até mim com dúvidas sobre a palavra do Senhor. E eu aproveito aquela oportunidade de falar de Jesus para elas. E vou plantando a sementinha de pouco em pouco. Aí eu falo de Jesus para elas, não deram oportunidade, depois eu começo a evangelizar devagarzinho. Quando elas vêm, elas já estão tomadas por Cristo. É o nosso dever. Missões foi uma ordem. Ele disse, ide. Ele falou para você, se converta e fique sentado. Não, ele falou, vai e fala de mim para os outros. A mesma felicidade que você encontrou, outros também precisam encontrar. E é através de você que elas vão encontrar essa felicidade. Começa a falar de Jesus. Começa a levar o nosso Cristo para os outros. As pessoas estão esperando. E nós estamos sentados. Jesus está às portas. Ele vai vir voltar e buscar a sua igreja. E nós estamos parados. Então nós devemos ficar com as palavras no nosso coração. Muitas almas foram salvas através da conversão de Saulo. O improvável. E Deus salvou e Ele levou Jesus para os outros. Façam o mesmo. Muitas pessoas esperam ouvir de Jesus e é você quem vai levar Jesus para elas. E aí você não sabe fazer nada, não sei falar, Senhor, não sei falar nada, eu não gaguejo. Fala para Deus, Senhor, eu vou abrir a boca e o Senhor coloca a palavra. Porque a minha palavra do Senhor diz, abre bem a sua boca e eu a encherei. Então a palavra não é sua, é Deus que vai falar através de você. Então não fique com medo de levar a palavra de Deus para os outros. Apenas abra a sua boca e Ele vai encher a sua palavra. Amém. Vamos ver nessa noite. Estamos no Senhor, hoje está passando o pastor Paulo da continuidade. Deus querido. Deus querido e amado, eu entrego nas suas mãos, Jesus, cada vida que está aqui nesta noite, aqueles que também, Senhor, ouvirão pelas redes sociais. Te peço, ó Pai, que o Senhor coloque as suas potentes e poderosas mãos, que o Senhor continue falando ao coração dos teus filhos, Jesus. Da mesma forma, Pai, que o Senhor tem falado comigo todos os dias. Pai, que nós venhamos sair deste campo com o coração mudado, que nós venhamos ter um compromisso com o Senhor e que almas venham se render através do nosso testemunho. Pai, eu te dou graças. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos